Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade aí a mais uma aula, hoje falando sobre sistema muscular, trazendo um formato diferente aí hoje para vocês. Espero que vocês gostem. A gente teve bastante referências aí dos vídeos que eu coloquei anteriormente, então vamos lá. Bom, então é o seguinte, a gente vai falar sobre o sistema muscular. O sistema muscular é o músculo, né, que é o órgão, é o principal alvo de estímulos nervosos, ou seja, nós temos alguns tipos diferentes de músculos, né? Lembrando aí, lá no início do nosso conteúdo, quando a gente falou dos níveis de organização biológica, nós temos tecidos primordiais. Quais são eles? Epitelial, conjuntivo, nervoso e o muscular. Então, ele é primordial porque a partir desse tecido muscular, ele vai derivar para outros tipos de músculos. É o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, o músculo, né, é um órgão contrátil que serve para a execução de movimentos parciais ou gerais, voluntários e involuntários. Tá? Como eu falei, nós temos 3 tipos diferentes de músculos e cada um vai ter uma ação, uma função específica. Bom, o tecido muscular é caracterizado pela propriedade de contração. Então, quando a gente faz uma flexão, que é a diminuição do ângulo, né? Sempre lembrando da posição anatômica, a gente tem uma ação concêntrica, onde você vai encurtar a amplitude desse músculo. E no movimento contrário, né, de extensão, a gente tem uma ação excêntrica, né? Em algumas academias, dependendo do objetivo do treino, né, você vai especificar aí, dar mais ênfase na fase concêntrica ou excêntrica da ação do músculo. As funções do sistema muscular, primordialmente, né, ligada a movimento, todos os movimentos é função primordial do músculo. Produção de calor, porque a contração e relaxamento dessas fibras musculares, né, que é constituído o músculo, há um atrito, esse atrito cria calor, consequentemente, né, produção de calor vai estar associada a esse sistema também, e sustentação e postura corporal. Ele vai estar aí relacionado a isso exatamente porque muitas vezes, né, dependendo do peso, da massa corporal, algumas pessoas, quando ficam muito tempo sentados ou até mesmo muito tempo em pé, elas tendem a compensar numa posição incorreta. Né? Então, por exemplo, quando você está numa fila de banco, você costuma, às vezes, por estar cansado, apoiar todo o peso num lado da perna. E aí passa pouco tempo, você já tem que forçar o outro lado. Sendo que a melhor posição para ficar em pé seria essa do militar, né? Que é o membro inferior mais ou menos na abertura dos ombros, né? Na mesma distância dos ombros, com os braços pendentes ou do lado do corpo ou para trás. Aí você estaria estabilizando aí o peso corporal, né, distribuído aí pelas duas pernas. Lembrando, né, que os membros superiores acabam tendo que suportar aí 2/3 do nosso peso corporal, né? O sistema muscular, então, é um conjunto, né? Como a gente, lembrando que nossa matéria é toda acumulativa, o sistema é um conjunto de órgãos. Qual é esse órgão, né? É um conjunto de órgãos denominado músculos. A gente tem mais de 600 músculos no nosso corpo e é estudado na miologia, ou seja, a miologia é a parte da anatomia que estuda os músculos. A palavra músculo, ela vem do latim, né, que quer dizer músculos, que é o diminutivo de mus,
Muris, que vem do grego, que é mios. Mios quer dizer rato. Olha para você ver. Então, toda essa palavra, né, ela tem derivando, né, a anatomia tem como base, né, no seu início, palavras derivadas do latim ou do grego. E essas palavras, elas remetiam a uma semelhança, porque como eram muitas estruturas a serem decoradas, estudadas, né, eles tinham que relacionar com alguma coisa semelhante para que ficasse fixado. No caso do músculo, o que acontece? Vocês assistiram aquela aula prática de laboratório, vocês conseguem visualizar que toda estrutura muscular, geralmente ela tem um tendão. E esse tendão, ela muitas vezes parece um cordão, que assemelharia aí com a cauda do rato, né? Então essa cauda, juntamente com o ventre muscular, parecia o rato na cabeça dos anatomistas que descreveram a peça. Então, por essa semelhança, ficou essa denominação de músculo, tá? Mios. Só que, como a gente também sabe, o músculo, o órgão, ele vem de estruturas menores, que são as células, né? Então, as chamadas células musculares especializaram-se para contração e relaxamento. A gente vai ver mais para frente uma imagem, né, uma figura, onde a gente vai dissecar toda a estrutura do músculo, tá? Mas macroscopicamente falando, né, uma vez que a anatomia é um estudo macroscópico, o que a gente vai estudar é o órgão músculo. Como eu já havia dito, né, nós temos 3 tipos de músculos. A gente tem um músculo estriado esquelético, a gente tem um músculo liso e a gente tem um músculo cardíaco, que também é estriado, tá? Só que são estriados diferentes. Então, em algumas literaturas, vocês vão achar o músculo liso como não estriado, exatamente porque estriado são os outros dois, tá? Então, o que acontece? O músculo estriado esquelético, ele vai ter uma característica específica, diferente da do liso, diferente do cardíaco. Então, quando eu falei, né, do tecido muscular, aquele tecido primordial, ele vai derivar exatamente para esses 3 tipos de músculos diferentes, com funções e estruturas diferentes, daí a sua morfologia diferenciada. Então a gente tem aí, ó, tem uma imagem, né, do tecido. Então o músculo liso é um músculo involuntário. Esse músculo liso, ele vai ser encontrado, na sua grande maioria, no trato digestório, tá? Então ele vai favorecer os movimentos peristálticos. O que são os movimentos peristálticos? Os movimentos peristálticos a gente vai ver mais especificamente quando a gente estiver falando sobre o sistema digestório, tá? Mas, para vocês já anotarem aí, os movimentos peristálticos são aqueles movimentos involuntários que transportam do início ao fim o bolo alimentar. Então, quando você come qualquer coisa e engole, quem vai levar aquele alimento, aquele bolo, que vai sofrer transformações ao longo do trato digestório, vai ser exatamente os músculos lisos, que funcionam de maneira involuntária. Então, ou seja, você pode estar sentado, deitado ou até de cabeça para baixo, o que você come vai seguir uma única direção, tá? Então, isso aí é feito pelos movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos também causam, né, quando você fica muito tempo sem comer ou dependendo do tipo de alimento, né, que você ingeriu, gases que proporcionam um barulho, né? Quem nunca teve aí aquele né, aquele barulho característico do estômago, né? Na verdade, ele não é só do estômago, ele é de todo o trato digestório, exatamente por conta dos movimentos peristálticos. Ainda falando da classificação, então, nós temos o segundo tipo de músculo, né, que é o músculo cardíaco. Esse sim é totalmente especializado, é a nossa bomba, né,
motor aí para circular o sangue, vai formar o coração, né, no caso. Ele também é involuntário, apesar da gente ter alguns controles, né? Ele vai ter o controle do ritmo cardíaco. Então, quando você fica nervoso, quando você tem um susto, né? Tem uma ingestão de adrenalina, quando você sofre um sinistro qualquer, o seu coração vai bater mais rápido ou mais fraco, né? Então, você não controla isso, mas ele sofre a ação de hormônios para que ele fique mais calmo, né? A pressão quando baixa, a pessoa, né, fica às vezes sonolenta, exatamente cansada para dormir, a frequência cardíaca diminui, o coração automaticamente também diminui os batimentos. Ou o contrário, né? Quando a pessoa tem uma hipertensão, seja muito nervoso ou algum problema relacionado aí ao coração, frequência cardíaca pode ser alta também, ou quando está nervoso, né? O coração também dá uma disparada, exatamente para circular um sangue maior. Daí toda aquela relação com temperatura, né? A pessoa começa a transpirar por conta de nervosismo ou por algum estresse que esteja sofrendo. E o terceiro e último, né, mas não menos importante, o músculo esquelético estriado ou estriado esquelético, tá? Ele vai depender de nomenclatura, mas sempre referente à estria, tá? Ele é um músculo voluntário, ou seja, todas as ações, né, de atividades, quando você fala, quando você respira, né, são ações voluntárias. Você você controla esse movimento. Então, todo órgão, todo músculo que você controla o movimento, ele é do tipo estriado esquelético. A gente tem alguns componentes, né, que fazem parte aí do músculo, entre eles o ventre muscular, que é basicamente a carne, né? Quando você vai no açougue, você pede uma peça ou um pedaço de carne, essa porção, na verdade, é o músculo, né? Então a gente chama de ventre muscular. Você ainda tem uma parte ativa, né? Que é aquela que mais para frente a gente vai entender o que é origem e inserção, tá? Relacionados às fibras musculares. E a característica, né? De chamar carne exatamente pela cor vermelha. Outra estrutura muito importante para o órgão, né, para o sistema, são os tendões e a aponeurose. Elas vão ser as extremidades dos músculos, vão ser onde a gente vai fixar esse órgão na estrutura óssea. Tá? Então, o que acontece? Todo músculo ele vai ter um tendão ou uma aponeurose para fixação do osso. Tá? Isso é quase que geral, com exceção da musculatura da face. No caso da musculatura da face, a inserção é na pele. Tá? Então, essa musculatura da face é o que dá a característica da gente poder ter fisionomias, né? Quando você relaciona com expressões corporais, né? Quando você está cansado, quando você está nervoso, quando você está feliz. Então, essa característica é também contrações e relaxamentos de músculos. Só que no caso da face, do músculo da face, essa inserção, diferente dos outros músculos, é na pele. Tá? Nas outras, geralmente, vai ser músculo, tendão, osso. A gente também vai ter, no caso do tendão e aponeurose, ela não é contrátil, quem faz essa contração é o músculo. São extremidades rígidas e resistentes, né? Então, em alguns problemas, né, em alguns acidentes, acontece, por exemplo, né, o incidente do tendão romper. E, na verdade, não é o tendão que rompe. O que acontece muitas vezes é ele se desligar do osso. Né? Um caso conhecido é exatamente a do Ronaldo Fenômeno, que a patela dele aparentemente se deslocou, né? E é visível isso nos vídeos que existem aí nas redes sociais. Mas o que aconteceu foi exatamente isso.
o tendão não arrebentou, né? Lembrando aí do nosso conteúdo, a patela é um osso sesamoide intratendíneo. Então ela tem um tendão, ela está entre tendões, e o tendão de inserção é que se rompeu da estrutura óssea. Né? Então, como ele é uma extremidade, né, extremamente rígido e resistente, o que acontece geralmente é ligado ao osso, que se desprende, ou então no músculo. Tá? Então, os problemas que a gente tem geralmente relacionados aí não é especificamente ao tendão, mas sim a inserção dele ou na origem. Ele tem uma cor esbranquiçada e brilhante, né? No vídeo, como eu falei, da aula prática em laboratório, você consegue visualizar exatamente essa característica. E é um tecido conjuntivo denso. Tá? Qual seria a diferença entre tendão e aponeurose? O tendão, ele parece um cordãozinho, um barbante, né? Mas como a constituição deles são a mesma, a coloração esbranquiçada, né? A parte brilhante, ela é característica dos dois. A diferença basicamente é morfológica. O tendão ele é um barbantinho, uma caudinha, né, que dá a alusão aí ao nome de rato do músculo. E a aponeurose ela é mais achatada, ela é uma membrana, né? Ela é mais achatada ali e vai ser encontrada em locais específicos, como a palma da mão, dorso do pé e nas costas. Então, como eu falei, né? Aí está a diferença. Ó. A aponeurose, ela parece um leque, né? Ela é mais fina e aberta. O tendão ele já parece um cordãozinho, né? Já tem essa característica de um barbante. Quando a gente fala dos músculos, a gente vai entender ela por detalhes, tá? Como a anatomia é estudo em partes, a gente vai minuciar, né? A gente vai ver partezinha até chegar na estrutura menor dela, né? Que a gente chama de parênquimas funcionais. Ou seja, um órgão ele é formado de células que formam os tecidos até chegar no órgão. Esses órgãos, em conjunto, trabalhando num sistema, vão constituir o organismo. Correto? Isso são os níveis de organização biológica. É isso que a gente vai ver aqui agora. Então, o músculo ele é formado por fascículos musculares. Esses fascículos musculares vão formar as fibras musculares. As fibras musculares vão chegar numa estrutura muito pequena até chegar às células chamadas de miofibrilas, né? Então, vejam aí, você tem o osso, você tem tendão, você tem o ventre muscular. O ventre muscular ele é formado por camadas. Tá? Então, você tem o epinísio, perimísio e endomísio. São camadas. Imagine que o ventre muscular, se a gente fosse fazer uma comparação, seria aquele fio elétrico. Né? Então, o fio elétrico ele tem aquele plástico, né, externo, que seriam a camada. Tá? Seria essas camadas do epinísio. Dentro dele tem aqueles fiozinhos cada vez menores, né? Esses fiozinhos seriam as fibras musculares, que quando você vai fazer uma conexão, né, uma ligação maior, você tem um conjunto desses fios. Né? Então, esses fiozinhos eles vão ser as fibras musculares. Cada fiozinho daquele de cobre, né, geralmente é de cobre, aquele fiozinho de cobre seria as fibras musculares, que ainda vão chegar numa estrutura ainda menor, que são as células, né, que são formadoras do relaxamento e contração muscular, que são as moléculas de actina e miosina. Então, olha só. Aí está mostrando exatamente os filamentos de miosina e logo embaixo a molécula de miosina. Tá? Ela parece uma hélice, né? Uma bengalinha, né? Mas essa molécula ela está ligada diretamente à ação de contração e relaxamento
tá? Então, a gente vai ver um vídeo, eu vou deixar para vocês na descrição dessa aula, 2 vídeos que mostram direitinho, com detalhe, explicando como que é a fisiologia dessa ação de contração e relaxamento, tá? A grosso modo, o que você vai ver é que existem 2 bandas, tá? Então, aí está demonstrado, né, 2 lados. Então, quando o músculo está relaxado, elas estão separadas. Quando você contrai, elas se interagem. Então, o movimento, né, de contração e relaxamento faz com que os músculos funcionem como devem, né, no sistema. Eu coloquei essas imagens, mas no vídeo elas vão estar em ação. Então, vocês vão entender, detalhe por detalhe, como que isso funciona. Basicamente, o que acontece? São 2 fenômenos, tá, químicos que acontecem no metabolismo para que isso aconteça. O primeiro é a bomba de sódio e potássio. O que é a bomba de sódio e potássio? As células, elas possuem cargas positivas e negativas, e essa relação faz com que elas sejam potencializadas com alimentos, né? Então, quando você... isso é na célula, tá? Isso vai acontecer célula por célula. Então, essas membranas plasmáticas, né, que existem nas células, elas são semipermeáveis. Então, tem coisa que ela deixa passar, tem coisa que não. E dentro e fora dela tem um circuito que é chamado de bomba de sódio e potássio. Eu não vou dar muito detalhes sobre isso, porque é bem complexo, a gente ficaria uma aula inteira só para explicar isso. Mas para dar relação à ação, né, do músculo de relaxamento e contração, é necessário a gente compreender um pouco desses processos químicos. O outro é o ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs, ele trabalha com a potência, né, com a energia gasta para que haja esse movimento. Então, quando a gente fala de energia, é uma energia elétrica mesmo, que a bomba de sódio e potássio traz cargas positivas e negativas, né, potencializando aí o alimento que entra no sistema como fonte de energia. Então, tudo que a gente come vai ser transformado em energia. Que energia que é essa? É exatamente uma energia chamada de ATP, que é adenosina trifosfato, que vai ser metabolizada no ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs tem a função de fornecer energia para esses órgãos, né, que são os músculos. Então, a arquitetura aí do músculo esquelético, ela é basicamente o ventre muscular, ela vai estar entre 2 tendões, onde a gente vai ter uma origem e uma inserção. Tá? Então, o tecido muscular ele é dividido basicamente dessa forma. Você tem um tendão de origem e um outro tendão de inserção. Aonde que é a origem? Aquela estrutura onde ela fica fixa. Tá? A inserção é que dá o movimento. Então, no livro, né, do D'Angelo Fatini, vocês devem ter lido lá, né, sobre origem e inserção, e ele define com esse conceito o que é origem e o que é inserção. Os músculos, dependendo da ação, ora eles vão ter uma origem, eles vão ser agonistas, eles vão ter um papel principal, ora eles vão ser antagonistas, tá? Seria uma outra classificação dos músculos quanto à ação deles. Tá? Então, quando a gente estudou acidentes ósseos, a gente viu o que é os acidentes ósseos, é exatamente para entender essa origem e inserção ligado à ação dos músculos. A nomenclatura dos músculos ela é muito interessante. Como eu falei para vocês, quando os anatomistas eles começaram a fazer a classificação, começaram a fazer a nomenclatura, dar nome às estruturas, eles associavam com alguma coisa para
ficar mais fácil, né? Para ficar mais facilitar o estudo deles. Então, são mais de 600 músculos no nosso corpo. É lógico que alguns deles, né, assim como os ossos, também são duplicados. Mas, para que vocês entendam, né, de modo geral, vocês não têm que decorar isso, né? Quando vocês estiverem na prática, né, colocando aí esse conteúdo dentro da sua área de atuação, isso acaba sendo corriqueiro, né? Fica automático. Você não tem que decorar isso. Mas é só para que vocês entendam. Então, o que acontece? Você vai ter músculo ligado à arquitetura, semitendinoso. Você vai ter quanto à localização, o músculo temporal. A gente tem um osso temporal, então a localização dele, músculo temporal. Quanto à função dele, né? Você tem o exemplo aí, músculo supinador, levantador da escápula. São nomes relacionados à função. Formas geométricas, músculo trapézio, né? Então, trapézio é um desenho geométrico. Número de cabeça, quadríceps, né? Tríceps, bíceps, são quanto à origem dele, né? A cabeça. Forma e tamanho, músculo redondo maior. Então, esses nomes, compreendam, que vocês não têm que decorar, tá? A gente vai fazer algumas atividades, vocês vão ter alguns exercícios, mas é para que vocês entendam da onde que veio esses nomes, né? Inserção e tamanho, músculo palmar longo. Direção e situação, músculo transverso do abdômen. Então, são relações que os anatomistas, né, quando começaram a fazer o estudo do corpo, né, do organismo, eles associavam a essas estruturas. Bom, algumas curiosidades, né? Eu acho que é pertinente aí quando a gente fala sobre músculo. E se posteriormente, né, vocês tiverem outras curiosidades, vocês deixem na descrição, que aí a gente pega as dúvidas e transforma em pauta para uma próxima aula, tá? Uma curiosidade bem interessante é em relação aos tônus musculares. Você já deve ter ouvido falar sobre tônus musculares, né? O que são os tônus musculares? Os tônus musculares estão diretamente ligados ao fortalecimento, à firmeza do músculo, né? Quando você não utiliza um órgão, seja ele qual for, o seu organismo, de forma inteligente, ele faz uma atrofia. O que é atrofia? Trófico quer dizer alimento, nutrição, né? Então, quando você atrofia, você não leva nutrientes para aquele órgão. O que ele faz? Automaticamente, sem nutrientes, aquele órgão vai diminuir de tamanho e perder função. Reparem, por exemplo, num cadeirante, tá? Você imagina uma pessoa paraplégica, ela tem ali os movimentos da cintura para baixo inativos, mesmo que ele faça fisioterapia, com o passar do tempo, vocês vão ver que as pernas, né, vão perdendo a musculatura, as pernas vão ficando bem fininhas. Por mais que ele exercite, que ele faça fisioterapia, elas não recebem nutrição adequada. E, consequentemente, elas atrofiam. O tônus muscular está ligado exatamente à hipertrofia. Então, quando você faz atividades físicas, você exercita bastante, o seu organismo também funciona de maneira inteligente, levando nutrientes para aqueles músculos, fazendo com que eles aumentem o volume e a densidade. Ele fica um músculo bem mais robusto, né? Então, a firmeza do músculo, ela depende do tônus musculares. Daí a importância de atividades físicas e postura, né? Principalmente postura. A gente, como eu falei, esse tema é bem amplo. Se a gente fosse falar aqui, a gente ficava uma aula só discutindo sobre isso. Mas é interessante vocês saberem a diferença de atrofia para hipertrofia. Outra coisa muito importante é os exercícios, né? Atividade física. Como o sistema muscular está ligado a movimento, quando você não faz, você tem prejuízo, né? Então, qual seria a importância do exercício muscular? Ele vai te ativar a circulação, né?
Imagina aí que os músculos, eles têm o sangue para nutri-los, e se você não movimenta, se você fica muito tempo parado, sentado ou em pé, você vai ter com certeza problemas com a circulação. Alguns músculos do nosso corpo estão ligados à respiração, é o diafragma e os músculos intercostais. Por isso que quando você está gripado, que você tosse muito, você tem dor nas costas, né? São os músculos intercostais. O músculo do diafragma, ele divide exatamente a cavidade torácica da abdominal. Então, quando você usa a voz, né? Quando você trabalha com a voz, quando você fala, geralmente são esses músculos relacionados à fonação e à respiração, tá? Então, quando você fica muito tempo parado, você também vai ter problemas aí com o sistema respiratório. Automaticamente, né, quando a gente falou de nutrição, quando você faz atividade física, ele melhora seu apetite. Tem muitas pessoas que falam que não gostam de comer, outras que não conseguem parar de comer, mas estão relacionados exatamente à quantidade, à ansiedade e à quantidade de atividade física que cada um tem. Então, é interessante, né, para que você tenha uma vida saudável, equilibrar alimento e atividade. Geralmente, a gente engorda não pelo que come, mas sim pelo que não gasta daquilo que absorveu. Ou seja, você comeu uma quantidade X de alimento, de calorias. Isso é para ser transformado em energia. O seu organismo entende isso e guarda em tecido adiposo, né? Caso você necessite, se você ingeriu, é porque você vai precisar. Então, geralmente, quando você come mais do que gasta, você acaba engordando. E, consequentemente, né, se você faz tudo isso, consequentemente, você também vai estimular a atividade do coração de maneira ideal. São algumas vantagens aí e importância da atividade física. Então, os benefícios aí, né, de uma atividade física: queima de caloria e perda, né, ou ganho também. Se você faz atividade física, você também vai começar a ingerir alimentos relacionados à sua alimentação, ao seu treino, para que você, sei lá, de repente queira aumentar a massa corporal, tá? Então, o alimento está diretamente ligado à sua massa. Então, se você come e gasta, ele tende a emagrecer. Se você quer aumentar a massa muscular, você vai ter que comer mais e treinar menos. Então, essa relação ela é muito específica. Quando a gente estiver falando sobre o sistema de nutrição, a gente vai entrar em mais detalhes sobre essa relação. A manutenção dos tônus musculares, que eu acabei de dizer para vocês o que são os tônus. Melhoria na circulação e, consequentemente, né, como são 3 sistemas relacionados ao sistema de nutrição: cardiovascular, respiratório e digestório, você fazendo atividade física, você mantém esses sistemas também em equilíbrio, em homeostase. Outra curiosidade aí é a fadiga, né? O que é e o que causa. Se vocês já perceberam, quanto mais a gente fica parado, mais a gente cansa. Pode parecer uma relação sem lógica, mas reparem quando vocês ficam doentes, que ficam 1, 2, 3 dias deitados, mas parece que um caminhão passou por cima. E não é só porque você não se alimentou direito ou porque estava com alguma doença, mas simplesmente porque ficou parado, tá? O contrário também vai acontecer. A pessoa que se movimenta demais, que é ansiosa demais, que é nervosa demais, ela vai ter um excesso. Muitas vezes ela vai comer muito. A pessoa que tem ansiedade, ela come por ansiedade, não por fome, nem por necessidade. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai exercitar de maneira errada ou nem se exercitar. Então, quando a gente tem uma atividade intensa, tá? E não quer dizer que é horas.
Às vezes você pode ter uma atividade intensa em pequeno espaço de tempo, tá? Muitos atletas hoje, inclusive, estão trocando, né, a forma de exercício. Em vez de fazer uma caminhada leve, né, de 1 hora, ele faz uma atividade de alta intensidade, minutos, né, 10, 15, 20 minutos. Então, isso pode causar fadiga muscular. O que é a fadiga muscular? É o cansaço do músculo, né? O músculo também, como qualquer órgão, ele precisa dessa nutrição. Se você não se alimenta direito, né, ou faz uma atividade de alta intensidade, esse músculo pode cansar. E o que ele vai causar? Exatamente o que a gente chama de cãibra, né? Como eu falei para vocês, as fibras musculares, elas estão entrelaçadas. E aí é como se tivesse dado um tiltzinho, né? Naquele movimento que as fibras relaxam e contraem, ela trava. Ela, na hora de relaxar, ela trava, ela não deixa ela soltar, ela voltar ao estado natural. E aí dói, né? A cãibra ela tem como característica uma contração súbita, né, de curta duração, geralmente muito dolorosa, né? Você imagina lá, você está vestindo a sua calça jeans, aí você esticou, né, o pé, o dedinho dá aquela travada, né? Acho que a gente chama de câmbio. Ela também está relacionada à bomba de sódio e potássio e ao ciclo de Krebs. Então, essa contração muscular, ela muitas vezes, né, relacionada aí com a banana. Assim, se você tem muita cãibra, com banana. O que acontece é o seguinte: a banana ela tem uma quantidade de potássio, mas o que a gente está acostumado a comer, a banana que a gente come, geralmente o percentual de potássio é mínimo, tá? Por quê? Ela tem uma concentração maior e isso depende da espécie da banana também, né? Nós temos vários tipos de banana aí, prata, ouro, nanica, né? Então, depende também do tipo da banana, e essa concentração de potássio é maior quando ela está de vez. Ela não está totalmente madura, né? Você tem uma certa resistência ali para tirar ela da penca, mas o que a gente está acostumado é comer na hora que ela já está dando aquelas pintinhas pretas e está docinha. Quando ela fica doce, a quantidade de potássio é mínima. A concentração maior que você tem ali é de frutose, né? No caso da banana. Então, a cãibra ela está relacionada também à bomba de sódio e potássio e o ciclo de Krebs. Bom, quando a gente fala em anabolizante, o que acontece? Anabolizante, ele tem uma questão que é interessante a gente discutir. A gente ficaria também mais uma aula só falando sobre esteroides anabolizantes. Por quê? Esteroide anabolizante é prejudicial à saúde. O anabolizante, ele é um dos processos metabólicos. Então, quando a gente fala em metabolismo, o que acontece? O metabolismo, a gente tem duas fases. O anabolismo, que é a ingestão de alimento, ou seja, todo alimento que entra nessa fase como fonte de energia, basicamente é chamado de anabolizante, que é um fator para o processo metabólico. E quando você ingere isso, que sofre processos químicos, né, na digestão, ele vai ser utilizado como energia, que é onde a gente utiliza essa fonte inicial, né, potencial de energia, na prática, né, no músculo. Então, a gente tem esses dois processos, o anabolismo e o catabolismo. O catabolismo é exatamente pegar esse alimento e utilizar na alimentação. O que é o esteroide anabolizante? O esteroide anabolizante
ele é prejudicial porque ele é sintético. Ele pula a fase de ingestão de alimento, né? Geralmente são injetáveis. Então, ele pula essa fase do metabolismo e por isso um rendimento muito rápido. Porém, como todo tipo de droga, ele tem seus prejuízos, né? Olha só, o esteroide anabolizante, ele vai trazer algumas consequências. Primeiramente, crescimento exagerado dos pelos, porém, como ele é um hormônio ligado à testosterona, que é um hormônio masculino, ele faz crescer pelo em regiões do corpo, mas favorece a calvície, tá? Ele aumenta a calvície ou causa precocemente aí, em alguns casos, a calvície. Disfunções renais, principalmente quando esse tipo de droga é em comprimido ou cápsula, tá? Muitas vezes as pessoas confundem suplemento, né? Suplemento alimentar com esteroides anabolizantes, não tem nada a ver. Os anabolizantes estão ligados basicamente ao hormônio, né? No caso, testosterona. E aí as disfunções, quem sofre, né? A reação, basicamente, é o sistema sanguíneo, né? Que está ligado aí ao coração, o cardiopatias e os rins, tá? Então, as disfunções vão acontecer a nível de rins e especificamente no coração. Fígado também, tá? Acnes podem aparecer em todo o corpo, porque trata-se de hormônio. Pessoas com depressão, geralmente, né, utilizam por N motivos tipos de drogas, inclusive esteroides anabolizantes. E, como eu falei, né, no caso de órgãos que não são utilizados, no caso dos esteroides anabolizantes, a pessoa, quem produz testosterona? Qual que é o órgão? Onde que você produz testosterona no seu corpo? Os testículos. Então, você imagina, se você injeta, sei lá, 50 miligramas de testosterona, o testículo às vezes não produz 2 miligramas. E aí tem 50 correndo na circulação sanguínea da pessoa. O que o testículo pensa? Assim, não, eu gasto uma grande quantidade de energia, eu estou aqui gastando muita energia para produzir 2 gramas e está lotado aí, vou cruzar os braços, não vou trabalhar mais não. E aí diminui de tamanho e, consequentemente, perde sua função. Outro problema, né, está ligado também à ginecomastia, que é o desenvolvimento da glândula mamária. Lembrando que mesmo o sexo masculino, por ser mamífero, possui essas glândulas mamárias. E aí no uso de esteroides anabolizantes também pode causar a ginecomastia. Tem uma chargezinha aí, né? O médico veterinário, o cara lá. Por algum tempo, né, as pessoas ignorantes imaginavam, né, que se colocasse uma quantidade enorme de hormônios no corpo, e essa proporção, lógico, que é referente a animais, que você imagina um cavalo, a massa corporal dele, o peso dele, né, vocês sabem que qualquer tipo de droga está relacionado exatamente à fisiologia, né, a massa corporal, o peso e outros fatores. Se a pessoa utiliza aquela quantidade que era para cavalo num ser humano, ela consequentemente vai ter problemas. Os fisiculturistas, né? Dificilmente hoje, né, você vai ter um fisiculturista que não utilize desses artifícios, né, de esteroides anabolizantes. Mas eles não fazem teste de doping? Fazem. Mas aí está o X da questão, né? Eles fazem ciclos para que no período de competição eles não apareçam, ou mascaram com outros medicamentos permitidos, né, para que tenha o resultado positivo, né? Então, no caso dos fisiculturistas, eles utilizam, mas sabem utilizar. Porém, o
tempo, né, de um fisiculturista em competição é muito pequeno, assim como as modelos, né, têm uma profissão muito curta de tempo. A mesma coisa acontece no caso dos fisiculturistas. O problema é que no caso deles, eles têm um problema hormonal. Então são problemas muito mais difíceis ligados aí à saúde. Então os anabolizantes, né? Eles trazem o crescimento e desenvolvimento do nosso corpo estimulado por hormônios. A partir de hormônios masculinos, a testosterona. Os laboratórios produzem uma grande... Opa, deixa eu voltar aqui. Perdão. A partir de hormônios masculinos, a testosterona. Os laboratórios produziram uma grande variedade de hormônios sintéticos chamados anabolizantes, esteroides anabolizantes, que estimulam o crescimento da massa muscular. Bom, você deve se perguntar, se é proibido, se faz mal, por que fabrica? Já se questionaram sobre isso? Então, assim como toda a indústria farmacêutica, né, ela tem uma função. Então, a ideia desses esteroides anabolizantes era ajudar pessoas com atrofia. Então, imagina uma pessoa que tem raquitismo, né, onde é muito magro, tem problemas respiratórios, alimentar. Então, esse esteroide anabolizante poderia favorecer, né, o aumento de tônus musculares naquela pessoa e melhorar, consequentemente, a vida daquela pessoa. Só que aí as pessoas, assim, né, como é fabricado e muitas vezes arrumam, né, de artifícios para obter essa droga, utilizam pessoas praticamente normais. Isso é um tema bem interessante porque a gente já tem hoje, por exemplo, o anabolizante genético. Então, se vocês gostarem do tema, deixem nas descrições aí as suas dúvidas para numa próxima aula a gente abordar, né, as dúvidas de vocês numa aula específica tratando sobre isso. Ok? Então vamos lá. Os efeitos colaterais dos anabolizantes eles vão agir de maneira diferente de pessoa para pessoa. Mas basicamente, né, de homem para mulher, a gente tem o crescimento da mama, que a gente já havia falado, né, da ginecomastia, atrofia de alguns órgãos e aumenta muito a chance, principalmente, de desenvolvimento de câncer, tá? Principalmente ligado ao fígado, próstata e problemas cardíacos. A mulher também tem problemas diferentes, também ligada aí ao hormônio, então, com relação ao ciclo menstrual, crescimento exagerado de pelos, né? Se a mulher está sempre fazendo depilação, no caso de esteroides anabolizantes, isso aumenta. Também vai ter problemas com o câncer, vai aumentar as chances, né? Com o câncer de fígado. Tem modificações nos órgãos genitais. Os órgãos genitais sofrem modificações, inclusive o desenvolvimento da glândula do clitóris, tá? E também ligados à hipertensão e problemas cardíacos. Bom, é um tema muito polêmico. Se vocês tiverem interesse, deixem na descrição aqui quais são as dúvidas e eu posso voltar a fazer uma nova aula com a dúvida e sobre esse tema. Tá ok? Então, por hoje é só. As dúvidas, né? Critérios aí que vocês tiverem, que vocês não entenderam, deixem nas descrições, curta, compartilhe aí. Se você não se inscreveu, inscreva também. Por hoje é só. A gente termina agora, mas se vocês quiserem mais sobre o assunto, é só deixar nas descrições, coloquem nos grupos, deixem lá no mural e assim que eu puder, vou dar o retorno para vocês. Muito obrigado, até a próxima, sucesso sempre!